lágrimas de amor, todas as lágrimas de nossos olhos o Senhor enxugará. Todas as lágrimas de nossos olhos o Senhor enxugará. Chora quando a Deus ora, pedindo a Deus que salve o querido seu. O crente chora quando a Deus pede de coração perdão para os pecados seus. Todas as lágrimas de nossos olhos o Senhor enxugará. Todas as lágrimas de nossos olhos o Senhor enxugará. A paz do Senhor Jesus, irmãos, graças a Deus. Quem sauda a todos vocês sou eu mesmo, teu irmão em Cristo, Diácono Gleidson, responsável pela Igreja Pentecostal do Filho de Deus, no estado da Bahia. Graças a Deus por esta vitória, por esta bênção. Graças a Deus, vamos meditar um pouco na palavra de Deus agora. Tenham por tema, irmãos, a realidade do inferno. Vamos estar fazendo uso da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, nos diz as nossas Bíblias: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os fornicadores, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Graças a Deus, louvado seja o Deus vivo, o Deus de Jacó. Amados irmãos, servos de Deus, ouvintes da palavra do Senhor, é um gozo tremendo podermos falar da palavra de Deus, estudar, examinar, glória a Deus, estudar mesmo. É um gozo tremendo, Deus nos dá graça, uma felicidade que é vinda do Senhor. Mas quando nós paramos para falarmos destes assuntos de juízo eterno, condenação eterna, muitas vezes vem uma tristeza sobre a nossa alma. Tristeza essa não pela verdade que está sendo estudada, ou pregada, ou anunciada, mas tristeza, irmãos, pelo fato de muitas pessoas se encontrarem neste exato momento em chamas, em tormento, aqueles que já morreram sem Cristo. Muitos nessa hora se encontram em tormentos, irmãos, em chamas, queimando, recebendo punições por devido não abraçarem as oportunidades enquanto estavam com vida. E nesta hora gemem, choram, pedem socorro, gritam misericórdia, mas não se há mais oportunidades. Também paramos para analisar, vermos, aleluia, o tanto de pessoas que nessa hora se encontram afastadas de Cristo, neste mundo terrível, neste mundo de horror. Isso nos faz parar para analisarmos um pouquinho mais, irmãos, a necessidade que nós temos de pregar o Evangelho nas praças, nas ruas, nos hospitais, quando assim nos for tido a oportunidade, nas cadeias, ou seja, anunciarmos a Cristo em tempo e fora de tempo. Paulo mesmo na palavra do Senhor nos diz que sobre ele estava uma grande responsabilidade, a qual ele mesmo cita: ai de mim se não anunciar o Evangelho salvífico.
Então está sobre nossos ombros esta responsabilidade, esta obrigação, a qual devemos anunciar a Cristo a todas as pessoas. Amados irmãos, não é brincadeira. Tantos e tantos nesta hora se encontram distantes do Senhor. Isaías capítulo 59, de versículo 2 nos fala que são os nossos pecados que nos fazem estar distante do Senhor. Tantos agora se encontram nas casas de prostituição, nas bocas de fumo, nas drogas, nos adultérios, nas cachaças, muitas vezes em facções, fazendo assaltos à mão armada, tantos agora como sendo cúmplices, participantes de homicídios, assassinados, tantos nesta hora se encontram distantes do nosso Deus. E este assunto a qual nós iremos abordar, tratarmos neste exato momento, é um assunto que nos faz refletir mais, não somente a questão dessas pessoas que estão lá, mas como também da nossa própria vida, porque mesmo sendo nós crentes, servos de Deus, se nós não vigiarmos, podemos perder a salvação da nossa alma. Amados irmãos, sabemos que Deus mostrar o seu amor à sociedade. Conforme nos diz João 3,16, se não me passo conhecimento, que Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Sabemos que Jesus veio a esta terra, irmãos, para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar. O castigo que nós devíamos passar por amor, Ele passou, Ele sofreu em nosso lugar. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia nos fala que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Ele foi ferido, Ele foi morto, mas Ele ressuscitara dentre os mortos, assim cumprindo toda a profecia a qual do Messias, desde o Antigo Testamento, já o citava, assim para que todos quantos, através de Cristo, confiando no teu sacrifício, na sua morte vicária e a ressurreição dentre os mortos, recebam a salvação eterna. João capítulo 14, de versículo 6 nos fala que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Veja, irmãos, que o pecado a cada dia se aumenta, as pessoas cada vez mais se lambuzam no pecado, e infelizmente são dias trabalhosos. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus veio a esta terra sofrer em nosso lugar, para que nós não venhamos ser lançados no inferno. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos cita que mesmo que muitos tenham a promessa de Deus por tardia, Deus é longânimo, porque Ele não quer, irmãos, que todos pereçam sem salvação, mas antes que todos os homens recebam a salvação eterna. Infelizmente, as pessoas estão descartando, glória a Deus, aleluia, a oportunidade de salvação. Estão dando as costas para Cristo. Estão repudiando, escarnecendo, aleluia, da palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos diz que de Deus não se escarnece, porque aquilo que o homem plantar também vai colher. Infelizmente, irmãos, para muitos hoje é normal muitos viver se lambuzando no pecado, estando no pecado, e quando morrem, ainda tem muitos ainda que dizem que esta pessoa foi salva, está no céu, está sendo consolada. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado, ouvinte da palavra. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos fala que o homem está ordenado a morrer somente uma vez só. Aleluia, e depois disso segue-se o juízo.
Se toda a vida este cidadão, esta cidadã está no pecado, está na cachaça, está na droga, na prostituição, na idolatria, na mentira, no engano, ele morrendo, ela morrendo nessa situação, infelizmente vai ser condenada, infelizmente vai ser descartada, vai ser lançada no lugar de fogo, aonde serão atormentados eternidades e eternidades, porque não viveu conforme a palavra de Deus ordinária. Irmãos, devemos observar a palavra, irmãos, como ela é, para nós também nós não sermos condenados. A palavra de Deus é verdade, irmão, que liberta, que transforma. Tantos hoje já não creem mais na realidade do inferno, irmãos. Tantos e quantos não acreditam mais na questão do inferno. Tem muitos falsos mestres aí que até ensinam que o inferno nunca foi inaugurado. Olha que heresia terrível. Irmãos, a palavra de Deus é clara. E um dos que mais pregaram acerca deste ensinamento foi Cristo. Porque ele veio, irmãos, pregar a justiça de Deus para que as almas se convertam, se convertessem. Muitos hoje, irmãos, não acreditam no inferno. Muitos hoje chegam à conclusão que o amor de Deus, Deus é amor, e Deus sendo amor, Deus não vai permitir que as pessoas sejam lançadas no inferno. Até muitos crentes estão com esse pensamento distorcido, irmãos. Até muitos crentes estão pensando desta forma, mas ele se esquece que não somente Deus é amor, mas também Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Nós acabamos de ler aqui, louvado seja Deus de início, em Apocalipse 22:15, as qualificações de pessoas que serão condenadas, de pessoas que não herdarão o reino dos céus, de pessoas que não contemplarão a nova Jerusalém, não entrará imundícias no céu, amados. Muitos, infelizmente, se esquecem que Deus é justiça, que a justiça de Deus julgará e condenará todos os rebeldes, aqueles aos quais seus nomes não estão escritos no livro da vida. Quando nós passamos a meditar a palavra, estudá-la, nós vamos ver que a Bíblia ensina acerca da realidade do inferno. Mas realmente, irmãos, qual é o propósito do inferno? Por que ele foi feito? Sabemos, irmãos, que Lúcifer, ele foi um anjo de luz, um anjo feito por Deus, criado por Deus, para que ele o adorasse a Deus. Mas em algum momento veio a soberba adentrar no coração desse anjo, a malícia, aquilo que não convém, ao ponto dos pensamentos dele o fazer pensar, ele se levantar, ser maior ou mais perfeito do que o nosso Deus Jeová. E o motivo dessa soberba, aleluia, esse foi o motivo da sua queda. Então nós sabemos, irmãos, que na sua queda, uma terça parte dos anjos ele conseguiu levar consigo por terra abaixo, porque seduzira com engano, fermentando, quem sabe prometendo altos cargos ali, se caso ele governasse. Nós sabemos, irmãos, que ele se encontra hoje como caído, um derrotado, mas mesmo sendo derrotado, irmãos, insistente em conquistar almas e mais almas e mais almas para levar para o abismo de fogo. Da mesma forma que ele seduziu anjos do céu, levando-os à queda juntamente com ele, ele está assim seduzindo as nações com seus enganos e também levando multidões para o abismo de fogo. Muitos, infelizmente, intitulados cristãos. Então o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, e não para o homem. Mas infelizmente o homem tem se inclinado a dar ouvido, aleluia, aquilo que diz Satanás, aquilo que o mundo ensina, as imundícias, os prazeres carnais, e por essa escolha,
por essa insistência, esta inclinação ao erro, ao pecado, também essas mesmas pessoas estão andando de passos largos para o abismo de fogo. Então a justiça de Deus, amados, exige que o homem pague pelos seus pecados. Então por isso Jesus na cruz do Calvário sofreu tamanha dor para nos livrar desta condenação, para nos livrar da ira futura, conforme Romanos capítulo 5, de versículo 9. Então aqueles que não aceitam este presente de Deus, esta salvação através de Cristo, contemplarão a ira de Deus. Serão punidos, serão lançados fora, serão descartados da presença de Deus. Então o lugar do inferno, irmãos, é um lugar terrível, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo 9, versículo 48, que lá o fogo não se apaga. Quando nós meditamos a Bíblia, nós vamos ver que os que são lançados lá, a Bíblia diz que o verme não morre, o bicho não morre, e o fogo não se apaga. Então quer dizer que a alma que lá lançada a alma não morre, a alma é viva e sofrerá, irmãos, aleluia, tormentos naquele lugar. Temos exemplos da Bíblia. Quando nós meditamos em Lucas 16, do 19 a seguir, vai nos contar uma certa parábola de um homem rico, como também de um homem mendigo. Mas quando eu paro para analisar e meditar um pouco acerca dessa questão, eu não vejo esse texto como parábola. Porque uma parábola, irmãos, muitas vezes é usado de uma forma simbólica para trazer ensinamentos espirituais e morais, para levar o homem a uma compreensão da reta justiça de Deus na questão do seu reino eterno. E nas muitas vezes que Jesus cita uma parábola, ele usa como exemplos, mas nunca cita nomes. Como, por exemplo, um certo homem rico saiu para uma cidade longe, dando aos seus servos alguns talentos, tal. Veja que na maioria das parábolas não é citado nomes, mas é um exemplo, uma simbologia para nos trazer ensinamentos espirituais ou morais. Quando eu vejo essa questão tratando do rico e do Lázaro, eu não vejo isso como uma parábola. Eu vejo isso como uma verdade, verdade sendo verdade, verdade. Como algo, quem sabe, acontecido que Jesus expressa para levar os ouvintes ali da palavra a um temor e tremor diante de Deus para que não sejam descartados também conforme este ocorrido. Então veja que o rico na sua vida, enquanto estava na terra, teve oportunidades de fazer o certo, o correto, o justo diante de Deus, mas em todo o tempo repudiara, dando as costas às ordenanças e preceitos do Senhor. Da mesma forma podemos ver um homem, por nome Lázaro, que na sua vida muitas vezes enfermo, que na sua vida na maioria das vezes passando fome e necessidades, mas eu posso ver esse homem, irmãos e irmãs, servos de Deus, um desejo, um anseio, uma esperança em Deus, em uma vida melhor no porvir. Podemos ver que chegaram um momento que ninguém quer, o momento da morte. Então veja que o rico, ele foi lançado no fogo. Veja que lá estando em tormentos, ele estava consciente das oportunidades que ele teve nessa terra, das oportunidades que ele rejeitara, das oportunidades que ele não abraçou com amor, a fim de que não fosse condenado, enquanto Lázaro estava sendo consolado no seio de Abraão. Quando nós vamos ver essa questão, irmãos, nos faz refletir neste momento que nessa hora tantas e quantas almas estão agora conscientes das oportunidades rejeitadas. As suas consciências as acusam por rejeitarem a fé salvífica em Cristo Jesus. Rejeitaram a oportunidade de entrar para o gozo do nosso Deus Jeová. Repudiaram a oportunidade de abraçarem, aleluia, Cristo Jesus e assim receberem
o gozo eterno. As suas consciências a acusam, irmãos, todos os momentos, e olha que clamam sem cessar, pedindo misericórdia, mas já se foi as oportunidades, porque uma vez lançado lá, não se há mais oportunidades de voltar. Glória a Deus, não se há, irmãos. Quem sabe você se pergunta, irmão, mas aquelas pessoas que morreu, se morreu sem salvação, mas por que algumas vezes algumas morrem e Deus ressuscita dos mortos? Irmãos, devemos parar para analisar que Deus, na sua palavra, não se contradiz. Eu creio e tenho entendimento pela palavra que quando uma pessoa morre, Deus tem um propósito de salvar, muitas vezes ressuscitando ela, de alguma situação que aconteceu, que ela veio a óbito. Eu, pela palavra de Deus, entendo que no momento que a pessoa morreu, eu creio que Deus não permite o espírito da morte levar aquela alma para ser lançada no inferno. Eu creio que em algum momento ali fica como que pausada, glória a Deus, essa situação, Deus não permitindo o espírito da morte levar aquela alma para o abismo de fogo. É aí onde entra a questão de Deus permitir essa pessoa, Deus, quando tem um propósito, de muitas vezes ressuscitar essa pessoa dos mortos. Porque seria uma contradição uma pessoa ímpia morrer, um exemplo, a alma ser lançada no inferno e Deus ir lá, tirar de lá e ressuscitar. Seria uma contradição, porque a palavra nos ensina que uma vez uma alma lançada no inferno será lá, eternamente estará lá. Então eu creio dessa forma. Então veja que em algum momento o rico, ele pediu que o pai Abraão clamasse a Deus para que um dos mortos ressuscitasse, fosse, aleluia, até os seus pais, os seus irmãos, para que também lhes dessem testemunho, para que não fossem lançados naquele lugar. Então veja que ele está consciente, irmão. Ele está com a consciência ativa de tudo quanto, aleluia, aconteceu e foi repudiado, rejeitado. E a Bíblia diz que ele estava em tormentos. Então o inferno, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, você que ainda não aceitou a Cristo, eu venho falar para ti nesta hora que o inferno, ele é real. Ele existe, irmãos, ele está, aleluia, aí. E tantos quantos repudiam a Cristo, que descem à sepultura sem salvação, serão lançados lá, glória a Jesus, glória a Deus, serão descartados. Então isso muitas vezes, irmãos, traz sobre nossa alma uma certa tristeza, porque quantas e tantas vezes já falamos de Cristo para uma pessoa, para outra pessoa, para outras pessoas, e poucas param pelo menos para ouvir. Muitas ouvem, mas na verdade muitas vezes não quer nada com nada, descartam o que foi pregado e vivem aí conforme o seu bel prazer. Nas baladas, nas noitadas, nas prostituições, nos adultérios, nas mentiras, nos enganos, nas imundícias que esse mundo oferece. Também vale aos crentes, aos rebeldes, parar para analisar suas vidas, vivendo uma vida mundana, terrível, na vaidade, ainda pensando que vão ser salvos. Meu irmão, minha irmã, se a tua casa não está em ordem, grande vai ser a tua queda. Jesus nesta hora está alertando os crentes para se humilharem, para descerem à casa do oleiro, porque lá o Senhor, vendo se há necessidade de quebrar o vaso, Ele vai quebrar e vai refazer. Mas a dureza do teu coração faz com que você permaneça nos teus pecados, nas tuas vaidades, nas suas imundícias, na luxúria, na lascívia. E se assim Deus não tiver misericórdia, você pode perecer, meu irmão, minha irmã. Então Deus é santo, importa que todos quantos o sirvam vivam em novidade de vida, vivam uma vida irrepreensível, uma vida de obediência à sua palavra, santificando todo o teu corpo, alma e espírito.
Então não pensa você, minha irmã, que um simples corte de cabelo não faz mal para a alma, isso leva a tua alma à condenação. Tantas pessoas já não temem mais em a Deus, pintando as tuas unhas, alisando os teus cabelos, roupas indecentes. Tantos irmãos que outrora, irmãos, estavam uma bênção, mas hoje, infelizmente, já apoiam tudo, o mundanismo nas suas vidas. A palavra de Deus nos fala que nós não devemos amar a este mundo, mas antes, irmãos, devemos repudiar as obras das trevas, condenar as obras das trevas, as obras infrutuosas. Veja que o diabo está trabalhando, está cegando, está enganando, e muitos e tantos aos quais se intitulam crentes estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, a demônios enganadores. Irmãos, antigamente, irmãos, se uma serva de Deus saísse dos padrões que Deus exigia, Deus cobrava em sonho e revelação. O que está faltando hoje é oração, é temor em vidas. Porque veja que tantos Deus tem levantado para pregar a doutrina sadia, aleluia, e tantos muitas vezes está ali cochichando no culto, falando coisa, murmurando. Mas eu quero lembrar você, meu irmão, que Moisés, quando estava na frente ali da responsabilidade conforme Deus o estabeleceu, muitas vezes o povo murmurara. E Moisés dizia, olha, vocês não murmuram contra nós, vocês estão murmurando contra Deus. Então todas as vezes que um varão está pregando a doutrina como ela é, ensinando o caminho da verdade, e você se dispõe a murmurar, você está murmurando contra Deus, e a mão do meu Senhor pesará sobre a tua vida se você não se consertar. Deixe as vaidades, deixe o mundanismo. Tantos irmãos intitulados pastores largaram das tuas esposas, aleluia, e vivem aí em adultério, porque um segundo casamento estando o seu cônjuge vivo, meu irmão, é adultério aos olhos de Deus. Tantos jovenzinhos aí namorando escandaloso, muitas vezes o jovem dormindo na casa da jovem, os pais sendo concordantes com essas práticas que não convém aos servos de Deus. Irmãos, é tempo de conserto. A espada do meu Senhor está cortando sobre a terra, e aquele que não estiver na videira, aleluia, vai ser descartado, cortado, para que seja lançado no fogo para queimar, aleluia. Deus está alertando o seu povo. Tantos já não temem mais a Deus, irmãos, vivendo em pecado às escondidas. A Bíblia nos diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Antigamente, irmãos, quando alguém estava em pecado, muitas vezes temia ir para o culto, porque sabia que Deus ia usar o vaso para revelar. Tantos se colocam na posição em cima do altar para pregar, estando com a tua vida toda alambrecada no pecado, na imundícia. Tantas que se dizem missionária, com batom nos lábios, toda vaidosa, com as vaidades da pombagira no altar, muitas vezes pregando, mas não observando que a sua vida está distante do céu, está distante da salvação eterna. Deus está falando, amados irmãos, que Ele, aleluia, repudiará todos quantos não honram a sua palavra. Como me chamais Senhor, Senhor, se vocês não obedecem a minha palavra, diz o Senhor? Como vocês podem dizer ser meus servos, me honrando apenas com os lábios, mas os vossos corações distante de mim, diz o Senhor nosso Deus? Deus é santo, meu irmão. Deus é santo e exige santidade do seu povo para que possa, aleluia, glória a Deus, está com seus nomes escritos no livro da vida. Não pense você, minha irmã, apoiando essa vaidade da pombagira, teu nome não está no livro da vida. Não pense você, meu irmão, jogador de futebol, jogador de Free Fire, jogador viciado em videogame, teu nome não está no livro da vida.
Aleluia, se arrependa enquanto está com vida, porque morrendo no pecado a salvação você não receberá. Você não receberá. Então Cristo está falando, coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aleluia. Então o inferno, irmãos, lá haverá choro e ranger de dentes, conforme Mateus capítulo 25, de versículo 30. Mateus capítulo 8, versículo 12, nos diz que lá é um lugar de trevas. Então o inferno é real, meu irmão. Olha, varão, varoa, ouvinte da palavra de Deus, para nos colocarmos de pé diante de Deus é uma luta tremenda. Mas para cair, irmãos, é mínimas coisas. A palavra de Deus nos diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Devemos guardar o que nós temos recebido, para que Satanás não tome a nossa coroa. Mas realmente, quem são as pessoas que vão ser lançadas no inferno? Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 está bem claro, que são a maioria, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta. Por quê? Estão no mundanismo, estão nas vaidades, estão nas imundícias que este mundo oferece. Irmãos, a santidade convém à igreja do Senhor. Não pense você, minha irmã, aleluia, nessa vaidade, nessa sensualidade que você vai receber salvação. Você não vai. Infelizmente, muitas pessoas estão cegas, aleluia, estão com comichões nos ouvidos. Veja que Deus tem levantado varões nesta terra, irmãos, para pregar a justiça de Deus. Mas muitos são aqueles que se colocam como filhos do diabo, porque esses são aqueles que levantam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, rejeitando os verdadeiros para levantarem os falsos, para que assim recebam palavras que alimentem o seu ego. São esses mesmos que Paulo trata como negligentes, rebeldes, traidores, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Então são estes que a Bíblia declara como filhos da perdição, filhos da rebeldia, os quais serão descartados se não se arrependerem. Então aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não creem na sã doutrina do Senhor, serão descartados, serão descartados, repudiados. Coisa dura será ouvida da boca de nosso Senhor, irmãos. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Ah, Senhor, no teu nome eu profetizei, expulsei demônios, no teu nome eu fiz tantas maravilhas, mas o Senhor falará, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por que ele negará a esta pessoa? Porque a palavra de Cristo nos diz, se nós não nos envergonharmos de Cristo, da sua palavra, aleluia, se nós não nos envergonharmos dele, ele não nos repudiará no céu. Mas veja tantos irmãos repudiando a mensagem de Cristo, a doutrina do Senhor, tantas irmãs repudiando a modéstia, repudiando, aleluia, a beleza natural que Deus lhes concedeu. Essas serão rejeitadas por Deus no grande dia, aleluia, do juízo final. Então Cristo, ele requer do seu povo a total submissão, para que assim vivam as suas vidas, comandando dignos da vocação a qual foram chamados para receberem a salvação eterna. Também aqueles que obedeciam, mas desviaram-se, vão ser descartados, se não se arrependerem. Então, resumindo, irmãos, todos quantos os seus nomes não estão no livro da vida serão descartados. É moda hoje você ver crente fumar, beber, se prostituir, não vai entrar no céu. Idolatria, adoração a imagens de escultura vai ser queimado no inferno se não se arrepender.
crentes idólatras, de pastores aí idólatras, até coloca muitos pastores aí no lugar de Deus, vai perecer se não se arrepender. Muitos aí, irmãos, viciados no vinho, na cachaça, viciados, aleluia, em televisão, viciados aí em redes sociais, WhatsApp, se arrependam dos seus maus caminhos, porque Cristo está lhes concedendo oportunidades de se humilharem. Então o inferno é real, irmãos, assim como o céu é real, o inferno é real. Assim como Deus existe, Satanás existe e está cegando muitos com as suas artimanhas, com seus enganos. Satanás tem um poder muito grande de enganar. Veja que a Bíblia diz, irmãos, que ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar. Tantos aí recebendo supostas revelações e estão adentrando por caminhos tortuosos. Devemos ter cuidado com certas visões, com certos arrebatamentos. Devemos ter cuidado com muitas visões que muitas vezes é vindo a nós em madrugadas. Devemos vigiar, orar, pedir discernimento para Deus, para nós não sermos seduzidos pelo Deus deste século, a qual já está enganando a muitos. Veja que a Bíblia diz, irmãos, que o Deus deste século cegara o entendimento dos incrédulos. Não está falando se é ímpio ou se é crente. Não está falando que é só de ímpio. Está falando de incrédulo. Quantos incrédulos dentro da casa do Senhor? A doutrina está sendo pregada, anunciada todos os dias, todos os momentos, todos os instantes pelos servos pastores, obreiros, diáconos, presbíteros pregando, anunciando a doutrina. E quantos dentro da casa de Deus com o coração incrédulo, não aceitando a verdade, mas repudiando a verdade que liberta. Jesus está falando, irmãos, que a tua incredulidade em repudiar essa doutrina fará você queimar no fogo do inferno. Então que essa mensagem venha nos despertar, aleluia, para nós cada momento mais nos santificar, largar aquilo que é tropeço em nossa vida, que nos atrapalha diante do Senhor, aleluia. Você, quem sabe, ainda não serve a Cristo, está ouvindo essa humilde mensagem. Cristo te ama, na cruz do Calvário, Ele morreu em teu lugar para te dar vida, para te dar salvação eterna. Mas também, aleluia, você tem que dar o primeiro passo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, aleluia, e viver conforme a sua doutrina. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 fala: diante de vós coloco o caminho da bênção e o caminho da maldição. Bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje é ordenado. Maldição se não derdes ouvidos aos mandamentos do Senhor e seguirdes após deuses aos quais não conheceis. Deus está falando que todo momento diante de nós está o caminho da vida eterna e também um caminho da morte, um caminho da condenação. E nós estamos em um ponto de escolhas, nós escolhemos aonde nós vamos passar a eternidade. E Deus está falando, escolha o caminho da vida para que viva, aceitando a Cristo e vivendo conforme os seus mandamentos, os seus preceitos, conforme a sua doutrina, nos ensina para que assim os nossos nomes estejam no livro da vida. Amém? Graças a Deus, Deus abençoe. Você que ainda não é crente, ouviu essa palavra, faça aleluia, uma aliança com o Senhor neste momento. Olha, irmão, olha, amado ouvinte, nós não sabemos o momento que nós vamos sair desta terra, que vamos partir para a eternidade. Aleluia, não sei se daqui a 10 minutos vocês vão estar com vida, eu não sei se eu vou estar com vida, mas para onde a tua alma vai, se neste momento a tua alma sair do corpo? Aleluia, muitos estão brincando, aleluia, deixando para mais tarde, quando forem se aperceber acerca dessa verdade, já é tarde demais. Levante a tua mão comigo e fala assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra, temi, e aqui estou arrependido, arrependida, aleluia, dos meus erros, dos meus pecados. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Apaga o meu nome do livro da morte
Escreve-o no livro da vida. Me cobre com teu sangue, me sela com teu sangue, me ajuda a ser fiel ao Senhor para entrar no céu. Desviados e desviadas, façamos uma oração de reconciliação neste momento. Dizem comigo: Senhor Jesus, neste momento eu retorno à tua presença. Me aceita novamente, Senhor, escrevendo o meu nome no livro da vida. Por favor, Jesus, me cobre com teu sangue, me dá forças para não mais largar a seara, para não mais deixar os teus caminhos, mas antes, seguindo avante, olhando para o autor e consumador da fé. Me ajuda a chegar no céu para a tua glória. Amém. Crentes rebeldes, crentes aí que pensam que está tudo bem, mas aí navegando em coisas proibidas que não convém, cobiçando mulher alheia, fazendo coisa que não convém, muitas vezes até se masturbando, fazendo coisas terríveis, viciado em filmagem e rede social. Oração do conserto: vamos nos consertar, amados, vamos parar de brincar com as coisas do Senhor, porque Satanás, ele não está brincando, aleluia, por tua alma, não. Ele está cegando você aí, jogando a isca e você começa a beliscar quando pensa que não, o anzol já está na tua boca. Se você não vigiar, Satanás vai arrastar tua alma para o inferno. Satanás está babando por tua alma. Cuidado, cuidado, a cova quem sabe já está aberta. Vigia, se conserta, porque senão poderás pagar um preço, aleluia, mais tarde. Fala assim: Senhor Jesus, neste momento eu me conserto, tenha misericórdia de mim. Coloca, meu Senhor da glória, o temor no meu coração. Me ajuda, Senhor, a cada momento me esforçar pela verdade da tua palavra. Tenha misericórdia de mim, segura em minhas mãos, não me deixa cair nem afastar dos teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Escreve meu nome no livro da vida e me sela com teu sangue. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs, fiquem todos na paz do Senhor. Compartilhe esse áudio, amém? Para que alcance mais pessoas e assim vidas possam dar ouvidos à palavra de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. Aleluia. Para concluir essa live, vou estar deixando aqui uma passagem em Atos dos Apóstolos para nós finalizarmos. Capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Que Jesus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.